Até há pouco tempo, a música artística brasileira viveu divorciada da sua identidade racial. Essa é a frase que inaugura o ensaio sobre a música brasileira, escrito por Mário de Andrade em 1928. Curiosamente, quase 100 anos depois da Semana de Arte Moderna de 1922, as preocupações que a gente tem hoje são muito parecidas. A gente tem, por exemplo, uma valorização cada vez mais da cultura do Brasil real, da cultura periférica, do funk, por exemplo. Cada vez mais nas universidades a gente está querendo debater e pensar sobre essa música, que é apenas um modelo de muitas manifestações que ficaram de fora de grandes círculos de produção de conhecimento, como a própria universidade. Mário de Andrade ele foi um dos primeiros etnomusicólogos, um dos primeiros pesquisadores sociais da música. E ele gravou muita coisa produzida por diversos povos, diversas culturas musicais do nosso povo brasileiro. A preocupação também é muito presente, tanto na Semana de Arte Moderna de 1922, quanto hoje, no sentido de uma certa descolonização das nossas mentes, né? Seja brasileiro, aceite a sua identidade, fuja dos paradigmas europeus e norte-americanos. Isso é muito interessante, é muito bonito de ver. E hoje a gente está aqui no Teatro Municipal, onde ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922, podendo debater e discutir um tema muito importante para o nosso Brasil, que é a cultura do funk. Todos nós que pesquisamos a cultura periférica, seja qual for essa cultura periférica, principalmente se ela for musical, a gente deve muito ao Mário de Andrade. Se não fosse o Mário de Andrade, talvez, se não fosse o fato dele ter aberto nossos caminhos e nossas mentes, a gente não poderia falar com a liberdade que a gente fala hoje sobre os temas do Brasil real. Muito obrigado, Mário de Andrade. Viva então a nova Semana de Arte Moderna, a nova Semana do Funk e do Bailão de 2022. Vem comigo. Vocês sabem que no Dicionário Musical Brasileiro, o Mário de Andrade, nosso querido mentor, um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922, ele já traz a palavra funk, mas calma, que não é o funk que a gente está acostumado. O funk que ele traz é uma dança funerária feita no Congo. Mas é interessante usar esse exemplo porque já traz uma preocupação com produções musicais de outros povos, de produções musicais de culturas subalternizadas. Essa preocupação tornou o Mário de Andrade um dos primeiros etnomusicólogos. E se hoje eu posso pesquisar o funk na universidade, eu agradeço muito a ele por ter aberto os caminhos e as nossas mentes para a gente poder discutir o funk e outros gêneros periféricos, urbanos, nos ambientes acadêmicos e até em ambientes como o Teatro Municipal, um ambiente mais privilegiado. Hoje eu vou falar para vocês também dos diversos subgêneros do funk. O funk ele começou, mais ou menos, ele tem pouco mais de 3 décadas, um pouquinho mais de 30 anos. A primeira produção de funk feita no Brasil é o LP DJ Malboro Lança Funk Brasil, um LP de funk produzido pelo DJ Malboro que foi feito em 1989. De lá para cá, de 89 para cá, o funk mudou muito. Inicialmente ele tinha uma batida que a gente chamava de Volt Mix, que a batida pertence a um gênero que é o Miami Bass ou Electrofunk de Los Angeles. Logo no início que o funk começou a ser produzido aqui no Brasil, essas batidas americanas, esses ritmos feitos em uma bateria eletrônica, já começaram a trazer elementos da cultura afro-brasileira. O som do berimbau, por exemplo, a conga, e o DJ Luciano, DJ Cabide, criaram o tamborzão, que é o uso do atabaque com ritmos afro, associados a esse ritmo americano. No começo dos anos 2000, a gente ainda via uma mistura do Volt Mix, do Miami Bass, do Electrofunk, com o tamborzão, até a coisa começar a se tornar cada vez mais esse som afro, da clave GAN, do maculelê, que a gente ouve nos bailes de rua hoje. E dentro de todo esse universo musical, a gente tem os vários subtipos, subgêneros de funk. A gente tem o funk melody, a gente tem o funk consciente, a gente tem o proibidão, a gente tem o funk ostentação, a gente tem o funk
de fluxo, a gente tem um funk mais pop, mais mainstream, que está nas grandes mídias, nas grandes produtoras. E eu vou falar para vocês um pouquinho a diferença de cada um deles. Bom, como eu já contei a história brevemente para vocês, um dos primeiros funks, né, uma das primeiras batidas do funk é esse Volt Mix, que está no LP do DJ Malboro, e tem muito as melôs ali. A melô é um tipo de música que você faz uma paródia de uma música muito conhecida, e você meio que faz uma versão brasileira de um tema cantado em inglês, por exemplo. Esse é um subtipo de funk. A gente tem o funk melody também, que ele tem essa batida americana, mas ele é mais cantado. Então, lá no começo, nos anos 90, a gente tem Claudinho e Buchecha, a gente tem Latino, trazendo melodias com essa batida eletrônica americana ainda. Pouco depois, nos anos 2000, começou a ter um funk mais ousado, um funk usando a batida do tamborzão. Esse funk na época não se dava esse nome, mas é um funk mais ousadia, ou a palavra que se usa nos bailes de rua hoje é o funk putaria, que fala da sexualidade. Então ele tem uma batida mais envolvente, muito mais dançante. A partir de 1998, quando o DJ Luciano e o Cabide incorporam o atabaque na batida do funk, ele fica mais dançante. Então é um funk muito para ser dançado e tem a ver com o momento de festa, ele dialoga com esse momento, por isso que ele fala da sexualidade também. E voltando um pouquinho, a gente está nos anos 2000, vamos voltar também que o funk consciente é esse gênero que muitas vezes ele se diferencia pelo tema, pela letra que é cantada. Ele também muitas vezes é melódico e ele tem uma letra mais longa, ele vai contando uma narrativa da vida de quem está na periferia. Quem é que não lembra do "Mas eu só quero é ser feliz"? Então esse é um exemplo de funk consciente. O funk consciente ele mudou muito, atualmente a gente tem também o funk consciente e ele tem essa preocupação mais melódica, ele não é tão dançante, uma preocupação melódica e harmônica. Então você vê nas produções do funk consciente, a gente tem muita questão do piano, a questão da melodia, da harmonia e a preocupação com uma letra mais longa, diferente do funk mais ousadia, o funk tocado nas festas, que tem uma letra curta e é extremamente dançante, conta uma história muito pequena e a ideia é envolver as pessoas no momento da festa. E a gente tem também, lá nos anos 2010, por volta desse ano, a gente tem o funk proibidão, feito com a batida do atabaque do tamborzão e contando a narrativa de quem está na vida do crime. Então, proibidão é nesse sentido, do que é proibido, da relação com a criminalidade. Muitos funks também se diferenciam, como eu falei, pela narrativa contada. Embora, além da narrativa, eles têm também a questão musical diferente. Então, o funk mais ousadia é diferente do funk consciente, que é diferente do proibidão. Proibidão, via de regra, a gente não tem uma base harmônica e melódica. A gente tem só o atabaque e a melodia vai ser cantada, vai ser narrada por um MC. Esses são alguns tipos de funk para a gente ver como o funk é uma cultura extensa, que merece ser estudada, que é complexa. Atualmente, nos bailes, a gente tem um funk com alta intensidade sonora, uma produção feita para tocar em carros de som. Esses carros de som são feitos nas periferias com alta intensidade e a gente tem chamado esse funk mais recente de funk bruxaria, alguma coisa muito próxima da linguagem do DJ Mandrake. Acho que é tudo isso, falei muita coisa, mas é para a gente ter ideia das diversas produções e subgêneros do funk brasileiro. Respeito o funk. Eu vi o funk crescer, você viu o funk nascer, então conta um pouco pra gente aí como é isso. Cara, eu vi o funk nascendo, chegando na cidade de São Paulo, né? Eu consumi muito o funk da Baixada Santista, né? Duda do Marapé, Neguinho do Cacheta, Danilo e Fabinho, Pixote Careca, que antigamente, inclusive, era muito... Os MCs faziam muita dupla, né? Hoje os MCs eles cantam sozinhos, mas antigamente era... Roda de funk. Exatamente, que é uma referência do Rio de Janeiro, que como Cedi e Doca, né? Então, tipo assim, tem muito dessas duplas, assim, né? Então, eu cresci ouvindo isso. E aí, quando o funk ele chega na capital de São Paulo, ele chega mais ou menos com esse movimento de fluxo, com os carros parados, só que a gente não tinha MC de funk. Então, a gente
Vinha como? A gente ficava ouvindo o DVD da Furacão repetidamente. E aí, cara, era uma parada muito louca, porque assim, não tinha MCs, a única casa de show que tinha que tinha na Zona Leste de São Paulo era o Nação Tantã. Então, todos os MCs do Rio de Janeiro chegavam e faziam shows aqui em São Paulo, só que no Nação Tantã. Então, o único lugar para quem era da Zona Leste para acessar o funk, para ver show de funk, para ver as equipes de som, era indo para o Nação Tantã. O Nação Tantã está para a Zona Leste, assim como a Nitronite está para a Zona Sul. E como você pegou esse começo, quais foram as grandes referências musicais que a nossa cultura, hoje a gente tem muito uma identidade nossa, mas antes a gente pegou de uma terra-mãe. De onde veio isso? Ah, cara, o funk, ele nasce no norte da América, né? Então, tipo, a gente precisa pensar que o funk é uma referência norte-americana. Então, o funk daqui do Brasil, ele bebeu de uma fonte, ele saiu de algum lugar. E qual foi essa fonte? James Brown. Ainda assim, uma raiz preta. Exatamente, porque a gente... Não foi qualquer norte-americano. Exatamente, que a gente não pode esquecer que o funk é uma cultura negra. Ele nasce nos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70, que é bem naquele momento onde, politicamente falando, os Estados Unidos estava se consolidando enquanto política negra, né? Então a gente tem Malcolm X e todas as lideranças políticas inflamadas naquela época, que foram necessárias para a Revolução negra dentro de um país que é totalmente racista. E isso refletiu no movimento cultural, né? Então a gente via muitos artistas negros cantando soul, cantando funk, e isso chegou em algum momento aqui no Brasil. E quando o funk, o soul, ele vem aqui para o Brasil, ele não vem sozinho, ele vem junto com o Miami Bass, né? E aí é uma musicalidade que já está mais ali em Miami, que tem ali a Trinelli, que tem toda uma galera muito importante, que inclusive quando a gente fala de funk, a gente não pode esquecer da Trinelli, que foi uma das principais cantoras de funk de Miami, que tem essa pegada, que foi uma referência musical pra gente, né? Então, quando o funk ele chega aqui, ele chega com essa cara americanizada, norte-americanizada, né? E aí, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente começa a misturar as coisas, né? Então aí a gente começa a misturar o Miami Bass com algumas vozes. E o tamborzão, África? Total, total. Não é à toa que tem o nome tambor, né? A gente precisa lembrar que o tambor de couro reflete no que é o tamborzão eletrônico do funk hoje, porque é uma batida só, né? Então, se a gente fechar os olhos, a gente consegue ouvir um tambor de couro quando a gente ouve funk, sendo mesmo um tambor eletrônico, porque é a mesma batida. Se a gente ouve o funk hoje e compara com a batida do maculelê, a gente vai ver que tem a mesma sintonia. E é sobre isso, é sobre raízes negras, é sobre uma cultura negra que traz toda uma raiz musical que transforma a quebrada do jeito que é hoje. Então, a gente ainda tem um pouco de James Brown, a gente ainda tem um pouco de Malcolm X no movimento funk aqui no Brasil, porque se nasceu com essas raízes, vai permanecer com essas raízes.